Olá pessoal, no vídeo de hoje iremos falar de um dos modelos esportivos mais belos do mundo, o Volkswagen SP2, que era para ser um enorme sucesso, mas por um erro acabou com tudo. Assista do início até o final e saiba o real motivo que prejudicou suas vendas e ocasionou seu rápido fim. O Volkswagen SP2 surgiu no início dos anos 70, quando a Volkswagen decidiu entrar de vez no jogo do carro esporte. Assim nasceu um dos ícones de estilo da marca, ainda hoje celebrado como um dos mais belos, alguns dizem ser o mais belo, da história da fabricante. O SP2 surgiu da necessidade de atender o consumidor mais exigente num momento da história do país, conhecido como o Milagre Brasileiro, onde o consumo aumentou significativamente com o crescimento econômico. Assim, para suceder o modelo Car-Manguia, a Volkswagen do Brasil resolveu desenvolver um carro próprio, então denominado Projeto X, que envolveu o presidente Rudolf Leiting e sua esposa Helga Leiting. Das mãos do famoso e saudoso designer brasileiro Márcio Piancastelli, teve também o apoio dos igualmente famosos José Vicente Novita Martins, Jorge Yamashita Oba e Antônio Carlos Martins. O Volkswagen SP2 foi um marco na independência da subsidiária brasileira da matriz e na capacidade dos projetistas nacionais de desenvolver um carro que ainda é apreciado em muitas partes do mundo. O coupé esportivo Volkswagen ainda gerou duas variantes, uma das quais nunca foi produzida oficialmente, mas acabou no então forte mercado de carros fora de série. Com a mecânica Volkswagen Variant, o SP2 tinha tudo para ser um carro bem vendido, inclusive um design para arrebatar corações, porém, sua mecânica de baixa performance virou até motivo de piada. A Volkswagen ainda está tentando mudar isso, mas o estrago já foi feito, e o SP2 é um dos carros efêmeros do mercado brasileiro, com apenas 11.123 produzidos, e os preços que restam hoje são altíssimos. O nome SP2 deveria significar Sport Prototype ou Special Project, mas era uma abreviação de São Paulo, uma referência ao estado da montadora alemã. Naquela época, até os brasões de São Bernardo do Campo, cidade-sede da Volkswagen do Brasil, e do Castelo de Wolfsburgo, onde fica a sede, eram exibidos nos volantes dos carros da marca. Paulista até no nome, o SP2 começou como um projeto em 1969, comandado por Piancastelli, que ficou a cargo do design do carro e ainda contou com uma equipe de engenheiros para criar um modelo capaz de vencer o excelente Puma GT. O esportivo de fibra de vidro construído pela própria Volkswagen foi um grande sucesso, superando o clássico Volkswagen Car-Manguia a poucos quilômetros da histórica fábrica de Anchieta. Era o único de fábrica. Por isso, o chamado Projeto X é construído secretamente pela Volkswagen internamente, adota a arquitetura Type 3 para formar sua base e ainda mantém o padrão da marca de 2,4 metros de entre-eixos. O projeto envolveu um coupé com capota comprida e posição de condução recuada, com espaço principalmente para duas pessoas. Baixo, o SP2 ainda deve agregar ao estilo que era popular na época, mas oferece algum conforto e um toque mais esportivo apesar da baixa potência. O SP2 demorou 3 anos para estrear na feira de 1972, já com visual atualizado para os modelos TL e Variant, mesmo visual que equiparia a Brasília um ano depois. Na época, havia também o Car-Manguia TC, que tinha um estilo próprio, inspirado no Porsche 911. O SP2 chegou nas versões SP1 com motor 1600 e SP2 com motor 1700 a ar. Ainda no projeto, ficou claro que o Boxer 1600 com apenas 65 cavalos brutos não era suficiente para os requisitos mais exigentes, então surgiu a ideia de construir um motor maior, o 1700 com 75 cavalos. Logo, o SP2 não era mais suficiente para os mais exigentes, e a VW desistiu de tentar repotencializar o esportivo, mas a ideia do SP3 foi apanhada pelo ex-revendedor Porsche Dacon. Este desenvolveu um kit de conversão para SP1 ou SP2, adicionando um motor 1.8 refrigerado a água na traseira, exceto pelas mudanças estéticas, mas o produto não passou do protótipo. O Volkswagen SP2 tem bom apelo visual, com frente semelhante aos modelos TL e Variant, que foram atualizados para coincidir com o lançamento do esportivo.
A estética está mais preocupada com a beleza do que com a aerodinâmica, já que a frente é um pouco alta e a parte de baixo curva para dentro, permitindo uma grande passagem de ar por baixo. Nesta parte, duas buzinas são expostas. Além disso, o SPE2 possui um para-choque preto polido de borda única com bordas altas. O dispositivo de proteção contém lâmpadas de sinalização. Os 4 faróis com moldura cinza são os mesmos do TL e variante. A parte central ainda tem logo VW e decoração cromada, não há entrada de ar. No para-brisa, os limpadores são do tipo pantógrafo. A frente do carro é ligeiramente para frente, e o capô é bem comprido, limitado à frente do carro. Como resultado, a cabine é recuada, com pilares A bem inclinados e um amplo pilar C circundado por vigias redondas. As portas do VW SPE2 haviam maçanetas cromadas e embutidas, assim como os batentes dos vidros. Aliás, as janelinhas traseiras eram basculantes com faixas vermelhas decorativas e misturam as vigias laterais pretas, que são, não por acaso, as cores do estado de São Paulo. As rodas são de aço com aros 14 e as famosas copinho nas pontas dos eixos. O conjunto rodante é o mesmo usado na Brasília, mas no SPE2 é equipado com pneus 185/80R14. Dito isto, eram pneus bastante altos para um carro esporte, mas aceitáveis na época. O Volkswagen SPE2 tem grandes entradas de ar laterais nas colunas C, que tem uma inclinação acentuada e uma tampa com vigias integradas para acessar o pequeno espaço atrás dos bancos e do motor. Na tampa traseira, há a inscrição VW SPE2 cromada, mas as lanternas traseiras retangulares são muito elegantes, afuniladas e quase escondidas sob as curvas da carroceria. Elas são integradas às faixas laterais e terminam em 2 batentes de borracha que funcionam como para-choques, e a placa de identificação do veículo possui 2 luzes entre eles. Abaixo, há uma enorme grade de metal envolvente, que esconde o silencioso do SPE2, e parte do escapamento com pontas laterais cromadas. O esportivo não tem faróis auxiliares e apenas um retrovisor cromado. Por dentro, o SPE2 é um carro esporte que realmente fazia jus à proposta. Possui painel central na cor laranja que contém velocímetro com odômetro parcial e total e tacômetro de até 6.000 rotações por minuto. Esses 2 estão atrás do volante, que é um estilo de 3 raios com acabamento em couro e raios de metal. No centro do painel, existem 4 mostradores menores para nível de óleo, temperatura do óleo, voltímetro e relógio. A marcha era colocada entre grupos de instrumentos, com um rádio em FM embaixo, um luxo na época. Os faróis, limpadores e botões de alarme estão mais abaixo. O console do SPE2 está integrado no túnel. Existe um porta-luvas com tampa e chave, em conjunto separado, indicando assim a prioridade do painel ao condutor. Havia ainda uma alça acima para a mão. No túnel, há cinzeiro coberto e alavanca de câmbio curto e puxador de madeira com capa de couro, mesmo acabamento do freio de mão. Ao lado dela está uma pequena alavanca para abertura das costas, sem alça. O SPE2 apresenta assentos esportivos envolventes com acabamento em couro preto ou couro de vinil e os apoios de cabeça integrados que foram recentemente lembrados no Polo GTS e Virtus GTS. As portas compartilham o mesmo padrão, em couro e vinil, com cromo nas maçanetas e manivela, assim como o elegante isqueiro na porta do passageiro. Há até um ventilador como padrão. Na traseira, o piso acima do motor é acarpetado e há 2 fivelas para prender os itens, já que o porta-malas dianteiro tem apenas 141 litros e o porta-malas 205 litros. Todo o acabamento do teto e das colunas do SPE2 é preto. Como o SPE2 era baseado nas plataformas TL e Variant, seu motor era o conhecido boxer de 4 cilindros refrigerado a ar com um arranjo rebaixado conhecido como plano. Para essa configuração, o coupé apresentava um motor compacto alojado em uma cúpula baixa na traseira, utilizando os mesmos modelos do Fastback e da Perua, que seriam compartilhados igualmente com o restante da frente. Nesse arranjo, o motor do SPE2 possui uma caixa de ar que resfria as camisas de cilindro montadas diretamente no virabrequim, com um rotor na frente.
O fluxo de ar de entrada é enviado para as laterais do motor através de capotas integradas nesta caixa de liga leve, as outras carenagens são de latão preto. Além disso, a unidade dinâmica é montada lateralmente e acionada por uma correia. Bomba de combustível, coletores de admissão dos carburadores e mesmo estes dois, eram rebaixados. Uma capa metálica ligava os dois alimentadores ao filtro de ar circular, igualmente em altura menor que no motor do Fusca, por exemplo. O radiador de óleo vertical na Kombi, Fusca, Karmann Ghia 1600L é rebaixado para caber no espaço, assim como a bobina de ignição. Essa arquitetura compacta permite algum espaço atrás dos bancos do SP2. Pesando apenas 890 kg, o esportivo da Volkswagen é equipado de série com uma caixa manual de 4 marchas, mas com uma relação diferencial mais longa de 3,88. O motor Boxer ar apareceu no Volkswagen SP2 em duas versões. Quando foi lançado em 1972, uma versão de acesso menos poderosa, conhecida como SP1, foi introduzida no mercado. Ele vem com o mesmo motor do TL do Variant, então entrega 65 cavalos a 4.600 rotações por minuto e 12 kgfm de torque a 3.000 rotações por minuto, o que permite ao SP1 atingir 150 km/h. No entanto, esta versão inicial não correspondeu às expectativas. Mesmo com os motores da versão normal TL e Variant, para um esportivo, o SP1 ainda deve muito. Assim, após a produção de 88 unidades, o SP1 saiu de cena alguns meses após seu lançamento em 1972. Agora, esta versão do Volkswagen SP2 é muito rara e muito cara. O SP2 faz jus ao nome apenas em sua versão mais potente, com um boxer ar aumentado dos clássicos 1584 para 1678 cm3, com carburadores duplos Solex 34, entrega 75 cavalos de potência bruta a 5.000 rotações por minuto, entrega 13,2 kgfm de torque a 3.400 rotações por minuto. Recomendado para gasolina azul de maior octanagem da época, o SP2 acelerava de 0 a 100 km/h em 17,4 segundos e alcançava a velocidade máxima de 161 km/h. Seu consumo médio é de 10,5 km por litro. Ao contrário do SP1, que tinha tambores na frente, os freios do SP2 têm discos na frente, amortecedores recalibrados e barras de torção mais fortes. Essa foi a versão do SP2, que durou até 1976, quando o modelo foi efetivamente retirado do mercado e o Karmann Ghia TC foi o último da sua classe, deixando assim a Volkswagen o mercado de carro esporte. Bom pessoal, é isso, até o próximo vídeo.